Eu tô pensando, eu ia começar essa análise aqui com o tradicional sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras, mas, cara, não. Não dá, não dá. Eu acho que em poucos momentos eu vi atuações numa temporada que sejam tão seguidamente vergonhosas como as últimas atuações que eu tenho visto do Fluminense. São 9 horas e meia, mais ou menos, de jogos que eu assisti todos, alguns não ao vivo, mas assisti todos os jogos, e que o Fluminense não fez um gol. E nesse meio tempo a gente enfrentou duas equipes que disputavam o rebaixamento em casa. A gente só teve uma desculpa ali de não fazer gol, que seria contra o... Vou dar duas desculpas ainda. Uma contra o Santos, porque era o time reserva, jogando fora de casa. E a outra seria contra o Palmeiras, né, o campeão brasileiro. Seriam os dois únicos jogos em que a gente não marcar gols. Seria normal. Mas enfim, eu sou o Gabriel Amaral, esse aqui é o canal Raiz Tricolor. Esse aqui é o vídeo de análise de Bahia 2, Fluminense 0, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. A gente, quando começou a rodada, a gente já sabia que não perdia nenhuma posição, né, nessa rodada. Mas com as vitórias, além da zona de rebaixamento ter subido um ponto, né, foi para 38 e a gente parou em 42, então ficou a 4 pontos da gente. A nossa diferença ali para os times que tinham no meio, a gente não perdeu nenhuma posição, mas o 14º, 15º e 16º a diferença diminuiu, né? Ceará e Vasco empataram em pontos com a gente, a sorte nossa é que a gente empatou pouco no campeonato, então a gente tem um número de vitórias maior do que esses dois. A Chapecoense chegou a 40, diminuiu para 2 pontos a diferença, e o Sport e a América Mineiro perderam, mas o Sport estava fora da zona, entrou na zona, está com 18, o Fluminense tem 42. Eu já falo aqui logo no início, eu estou muito puto e indignado, mas eu sei que a gente não vai cair, não adianta, não vai ser rebaixado, a gente fica ainda na preocupação, obviamente, mas não vai. O Sport teria que ganhar suas duas partidas, Ceará e Vasco. Vamos botar que eles só precisariam empatar na última rodada, então esses dois times não seriam um problema, né? Eles dois empatando na última rodada, a gente já perde a posição para eles. Teria que depender de duas vitórias do Sport, e porque uma vitória e um empate do Sport, ele bate em pontos, né, com o Fluminense, ele empata em vitórias, mas tem um saldo de menos 10, né, de 10 gols a menos que o Fluminense. Então assim, dependeria de duas vitórias do Sport e uma vitória da Chapecoense, ou então duas vitórias do América Mineiro e uma vitória da Chapecoense, enfim. Isso não vai acontecer, é por isso que a gente não vai ser rebaixado. Pode até passar sufoco, terminar empatado em pontos, mas não vai ser rebaixado. O que me incomoda é a vergonha, cara. Eu vou dar um spoiler aqui pra quem tá assistindo isso. Eu tô preparando uma retrospectiva aí pro mês de dezembro, pra fazer vários vídeos. E um deles é da pior atuação, top 3 de piores atuações do Fluminense em 2018. Caraca, eu comecei a fazer esses roteiros há 3 semanas atrás, e aí tinha colocado duas atuações lá, mas eu já coloquei, já renovei as 3 atuações praticamente. E essa de Fluminense e Bahia estará lá, é certeza. Pra mim foi a atuação mais deprimente no ano. Porque, e aí agora eu vou começar a entrar no time, e aí meu amigo, você lembra de Fluminense Internacional? A análise pocket lá no Maracanã, aquele 0-3, aquela atuação no primeiro tempo vergonhosa? Não lembra, tá aparecendo aqui no card, depois você dá uma olhadinha lá nela, ainda é do canal do Netflu ainda é lá no canal do Netflu, mas vale você dar uma olhada lá. Se você lembra da minha análise estando puto naquele dia, prepare-se. Porque, pelo amor de... Não existe. Não existe. Não existe. Vamos lá, escalação. A escalação era basicamente o que todo mundo achava que era o ideal. O Fluminense não teria primeiro volante, então seria difícil jogar com 2 zagueiros, né, mudar o esquema. 3 zagueiros o time está mais acostumado, não tem Banks, Paulo Ricardo está substituindo. O Fluminense fez um primeiro tempo deprimente, mas claramente queria um empate. O Fluminense queria. Então, se chegasse ao 0-0 no final, o objetivo do time seria cumprido. Você pode julgar se esse objetivo é válido ou não, mas o objetivo do time seria cumprido. Ou seja, eles cumpriram o objetivo deles. Logo no início do segundo tempo, aí vem uma falha de Rodolfo. Tava agarrando demais, pô, pegou 2 bolas, vou botar 3, né, porque foram 2 lances, mas foram 2 bolas, né, primeiro ele defende no chão, né, pega uma cabeçada muito difícil, pega no rebote, que é mais difícil ainda, do Ramires,
e faz uma defesa depois de um lance que já estava impedido, acho que era Edgar Júnior, não lembro agora. Ele estava muito bem, saiu mal, 1 a 0 Bahia. Saiu mal, não é nem que ele saiu mal, ele não precisava sair naquela bola, a bola estava longe. Se ele fica no gol, o máximo que o Zé Rafael faria era dar uma cabeçada fraquinho e ele só, pegou a bola. Mas enfim, decisão errada, tomou 1 a 0. 3 minutos depois, Paulo Ricardo, que no primeiro tempo foi um poço de passes errados, e aí vale lembrar que uma coisa que eu li no Twitter, eu fui passando, agora eu não lembro quem é que tweetou isso, mas vale lembrar de uma coisa: Luan Pérez rescindiu o contrato e foi para a Bélgica, beleza, o Nathan Ribeiro está emprestado para o Japão. Um zagueiro muito mais técnico, muito mais qualidade, estou falando que é ótimo um zagueiro não, mas o Fluminense emprestou um zagueiro para contratar o Paulo Ricardo. Mesmo que o Paulo Ricardo fosse um gênio, não tem por que emprestar um jogador. Não tinha por que trazer um jogador e 2 meses depois emprestar. Mais uma coisa estranha da diretoria. Eu não tenho nada para poder concretamente acusar, mas tem muita coisa estranha. E aí é aquele negócio, se você tem uma coisa estranha acontecendo, você agora quando você tem muitas coisas, enfim, não entrarei nesse papo aqui agora, pelo menos. Aí a gente volta, tomou 1 a 0, 2 minutos depois, um erro bizarro mais uma vez de Paulo Ricardo, 2 a 0 pro Bahia. Eu pensei logo, 11 minutos, o Fluminense está entregue no jogo total, mas é a hora de tirar Paulo Ricardo, tá muito mal, tira logo o zagueiro para garantir, 11 minutos, 12 minutos do segundo tempo, coloca Calazans, é um jogador que é rápido, e aí vai ter, além de Everaldo, que estava tentando, não estava conseguindo, né, estava errando muitos passes, estava meio nervoso, além de Everaldo, você tem Calazans na outra ponta, e aí tem jogadas, toda hora Sornosa, quando ele receber a bola no meio, a bola vai passar por ele, de Calazans para Sornosa, de Sornosa para Everaldo, até uma enfiada para Luciano, mas não, 11 minutos. Fluminense entregue, 12 entregue, 13 entregue, 14 entregue, 15. Fluminense ficou entregue e vou me controlar nas palavras. Mas o paradão, o banana do Marcelo Oliveira, tava lá, parado, acho que o Fluminense está jogando bem. Eu quero muito ver a entrevista coletiva dele hoje. Eu quero muito ver as explicações de merda que ele vai dar. Porque não faz sentido nenhum. Aí ele vai, porque 10 minutos depois de um Fluminense totalmente entregue, ele vai e mexe porque Gum pediu pra sair. E Gum não sentiu nada, não. Tem coisa muito séria acontecendo ali dentro. Muito séria acontecendo pra Gum ficar puto desse jeito. Eu vou fazer... As minhas conjecturas vão lá pro Twitter. Não vão ficar aqui em vídeo no YouTube, não. Não vão ficar aqui dentro dessa análise, não. Vão lá pro Twitter, que é a minha opinião totalmente pessoal, por mais que a Rede Tricolor seja o meu canal também. Gum pede pra sair e aí ele decide, coloca o Marcos Júnior. Eu preferia 1000 vezes o Calazans, mas numa iminência de entrar, aquele que você já sabe que entrou, né? Beleza, entra o Marcos Júnior, vai tentar fazer pela direita. O time continua nulo, parado totalmente, o Bahia pressiona mais ainda. O jogo, eu comecei a perceber que o Bahia estava satisfeito com o resultado, o Fluminense satisfeitíssimo com esse 0 a 2, né? E foi passando tempo, e aí vem Marcelo Oliveira. Agora teria a minha ideia genial. Sou um treinador bicampeão brasileiro e bivice da Copa do Brasil, e tem Copa do Brasil também com o Palmeiras. Sou um treinador mágico. O que eu vou fazer? Vou colocar Igor Julião no lugar do Fernando Neto, vou abrir o Igor Julião de ponta direita. Porque foi isso que o Julião entrou pra fazer. Ele entrou pra jogar de ponta direita, botou o Marcos, virou uma salada de fruta maluca. Mais maluca do que aquelas maluquices que ele fez contra o Sport e deu certo. E aí aqui eu vou fazer uma meia-culpa. Eu achei isso interessante na época, eu gostei. Tá aí uma coisa que a Abel não fazia. Eu não sabia o que vinha pela frente. A gente ganhou o Sport, empatou com o Vasco por causa de Pedro. Só. Porque o time virava uma salada mista com 5 atacantes. E hoje eu vejo o quão danoso é isso quando você não tem um Pedro na frente. Igor Julião entrou. O Igor Julião acho que é o cara que menos tem culpa no jogo de hoje. Porque ele é um cara que, do nada, ele é chamado, tá no banco, tava jogando bem até como titular, volta pro banco porque o cara que tá acima dele na hierarquia voltou de contusão, beleza, tá ali no banco, o professor chamou aí, ó, o Léo deve ter sentido, vai lá correndo, quando chegou, não, e aí professor, o Léo sentiu? Não, eu vou tirar o Fernando Neto, você entra de volante. E aí ele olha, né, deve olhar e pensar, então professor, tem Daniel aí, não quer botar o Daniel ali não, que ele segura, não... Calazans, já pensou no Calazans ali, jogador bom, da base? Não, é você. Se ferrou. Aí vem o próximo, né? A Fluminense continua sem muito pressionar, até pressionou um pouquinho no final, chute ali de Marcos Júnior, mas continua totalmente errado.
Aí vem aquilo que é pra coroar. Na verdade, deve ter multa. Eu queria muito saber. Me responde aí quem tem a notícia disso, que eu não lembro realmente agora. Tem multa esse contrato de Marcelo Oliveira? Porque ele deve muito querer pedir demissão e ele não pode porque tem multa, então ele quer ser demitido. Porque ele me pega. Eu acho que é pior do que isso. Eu acho que ele deve ter pensado: bota o Marlon, talvez o Marlon. Pô, vai ser sacanagem, o cara não joga aí um tempo. Podia botar agora o Marlon no lugar do Digão, né? Seria uma mexida aí pra ser demitido. Ele tá querendo ser demitido, não é possível que ele me chame o Júnior Dutra aos 45 do segundo tempo. Ele sabe que toda a torcida está contra o Júnior Dutra e o cara me vem e chama o Júnior Dutra, tira o Sornosa aos 45 do segundo tempo. Se ainda fosse no Maracanã, ele tinha uma explicação pra isso, uma explicação interna, que ele nunca daria essa explicação externamente. Ele teria uma explicação que era: não, tirei o Sornosa pra ele ver que a torcida toda tá vaiando, que ele precisa acordar, quando na verdade é o próprio esquema dele que mata a atuação de Sornosa também. Aí ele me vai e me coloca o Júnior Dutra. Dessa hora, meu amigo, você tinha que estar aqui na sala aqui da minha casa, ouvindo a gargalhada que eu dei quando eu vi que era o Júnior Dutra que ia entrar. Ele não teve tempo pra fazer nada, que pena, né? Eu ainda achei que ele ia meter um gol ainda naquela hora que o goleiro do Bahia corre e evita a saída de maneira maluca também. Ele evita a saída, a bola cai no pé de Júnior Dutra. Eu falei: vai fazer merda! Mas não... Ou então era a chance dele cruzar pra dar uma assistência, pelo menos, mas não adiantou de nada. Uma atuação deplorável. E que, se eu estivesse em grupo, eu estaria rindo muito. Mas eu estava muito puto no segundo tempo. Muito mesmo. E ainda estou. Essa atuação me deixou totalmente indignado. Marcelo Oliveira, e aí a entrevista eu esperei. Porque aí eu já estava aprontando tudo aqui para gravar. Voltei na sala para ver a entrevista de Digão. E Digão foi totalmente sincero. Ele falou ali sobre a questão de fuga do rebaixamento, a gente vai tirar o Fluminense da situação, e foi sincero totalmente. E quando perguntado se estava atrapalhando, ele falou: não vou ser hipócrita de atrapalhar. E uma frasezinha ali, e eu vou comentar isso mais pra frente, em alguma hora eu comento isso, mas uma frasezinha ali, um trecho da frase dele, me deixou com uma pulga atrás da orelha. Ele falou que isso afeta o elenco todo e tal, mas alguns sabem lidar, a gente que é mais velho, né? Porque os jovens precisam ser afetados. E os jovens estão sendo mais afetados, não sabem lidar com isso totalmente. Na hora, eu fui buscar quantos anos tem Paulo Ricardo. Ele tem 24 anos. Tem 24 anos. E ele chegou justamente no olho do furacão a respeito de salário. Então, meu amigo, eu não vou dizer nada, mas acho que ele é um dos afetados, a julgar pela atuação dele. Mas eu não estou falando que ninguém está entregando, não tem como saber exatamente isso. Mas que foi uma atuação deprimente, que eu acho que nem se tentasse jogar assim, o Fluminense conseguiria jogar assim de novo. Isso foi. Internacional domingo, o Internacional tá precisando de apenas uma vitória, só ganhar o Fluminense em casa, esse time que não marca gols há mais de 9 horas de jogos. O Internacional só precisa ganhar para garantir a vaga direto na Libertadores, a vaga direto na fase de grupos. Ou seja, boa sorte para quem verá esse jogo. Esse jogo eu não poderei ver, mas eu vou fazer questão de ver a reprise e o tape desse jogo de novo. Enfim, quarta-feira tem Atlético Paranaense no Maracanã. Saudações tricolores e até a próxima.